Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vim aqui fazer uma rápida meditação com os irmãos. Peço a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando vocês grandemente, em nome de Jesus. E deixar uma palavra de reflexão que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8, no versículo de número 26 até o 29. A Bíblia diz assim: Então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro o homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, não habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Até aqui tá bom. Meus irmãos, escuta. No livro de Lucas, um dos livros sinópticos da palavra de Deus, dos evangelhos parecidos, que eram Lucas, Mateus e Marcos, a Bíblia relata a história de um homem que estava possesso de demônios. Porém, eu quero meditar com vocês é que quando Jesus ele estava fazendo uma obra missionária na terra de Israel, ele vai de cidade em cidade, ele vai de aldeia em aldeia, e quando ele começa a caminhar nessas cidades e aldeias, ele começa a fazer os seus prodígios e os seus milagres. Mas a Bíblia relata que Jesus vai ver uma grande multidão depois dele ter alcançado essas cidades e aldeias. E a Bíblia fala que Jesus estava passando por ali, essa multidão estava caminhando com ele. E então Jesus, vendo aquela multidão, ele começa a propagar o Evangelho, contando a história do semeador, que todo mundo conhece. As 4 sementes que caíram nos solos da terra, e a Bíblia relata que esses solos eram solos bons e a semente também era boa. Porém o semeador é o próprio Deus. Agora, o que chama a atenção é que depois dele ensinar a parábola do semeador, dele explicar todas essas 4 sementes, a Bíblia relata que uma semente é uma semente que vai produzir. Depois ele explicar da semente da boa terra, a Bíblia relata também que ele vai contar a parábola da candeia. E depois dele contar a parábola da candeia, que não tem como esconder uma candeia debaixo de uma cama, ou tampar ela com um pano, mas sim aquele que acende a candeia coloca em um lugar alto para que todos vejam. A Bíblia relata que no decorrer dessas passagens, a família de Jesus também vai ao encontro de Jesus para poder conversar com ele. Todos nós sabemos dessa passagem. Mas Jesus ele vai deixar outra experiência. E a Bíblia diz que passou alguns dias depois dele ter ensinado essa multidão, depois dele ter contado a história do semeador, da parábola. E a Bíblia relata que houve uma grande tempestade. Jesus estava lá nesse barco, acomodado, estava dormindo, sossegado. E então os discípulos começam a se preocupar com aquela tempestade, com aquela tribulação que eles estavam vivendo. Então Jesus ali tranquilo, sossegado, dormindo. A Bíblia diz que os discípulos vão tentar acordar Jesus. Jesus, quando acorda, ele vai repreender
os ventos e a fúria da água. E então os discípulos vão dizer: que homem é este, que até os ventos e o mar ele fala e eles o obedecem? Mas antes disso ele vai falar: porque sois tão tímidos, porque tendes pouca fé. Então, depois dessa movimentação que Jesus faz, a Bíblia vai dizer que ele vai entrar em uma cidade chamada a cidade dos Gerazenos, ou a cidade dos Gadarenos, em algum outro versículo, ou a cidade dos Gergesenos, em algum outro versículo, né? Mas é tudo parecido. Mateus, Marcos e Lucas vão apresentar como este homem. Mas era uma cidade perto da Galileia, ao leste da Galileia. E esta cidade, e o que eu achei interessante, é que se você for no hebraico antigo, o significado da palavra Gergesenos, ela vem de uma origem, de uma descendência antiga. E se nós fôssemos puxar essa descendência, nós íamos se deparar com um homem chamado Cã, filho de Noé. E a Bíblia diz que o mesmo Cã, que foi amaldiçoado pelo seu pai, ele vai gerar uma descendência chamada Canaã. E essa cidade dos Gerazenos era justamente os descendentes de Canaã, descendentes de Cã. Mas olha que interessante, meus irmãos, é que a Bíblia vai relatar que Jesus, quando vai chegar na cidade, a Bíblia diz que os demônios vão ver Jesus, ou o próprio Gadareno ou Gerazeno, ele vai ver Jesus, e ele vai começar a se preocupar. Eu não sei você, mas o ambiente que os Gerazenos viviam, se fosse transladar os Gerazenos do significado do hebraico para o português, a Bíblia relata que significa terra de solo arenoso, ou terra de solo onde tinha só areia, aonde que não tinha produção, aonde não tinha prosperidade, aonde não tinha fazer plantações, fazer frutificações de plantas. Mas entenda que Jesus estava explicando uma parábola da semente. Jesus estava explicando a parábola da luz, da candeia. Jesus estava dando entendimento acerca da fé. E quando ele logo se depara com um homem sem luz, depara com um homem com terra que não era terra de produção, ou seja, não era como uma pessoa justa que estava frutificando no reino. Um homem sem vida, irmão. Um homem sem prosperidade de Deus no seu próprio ser. Um homem que estava vivendo em um ambiente de solo que não era produzido, porque ele vinha de uma descendência, porque ele vinha de uma geração que era difícil. E tanto que a Bíblia diz que na cidade dos Gerazenos, dos Gadarenos, vivia muitas pessoas que tinham empresas de vender porcos, ou seja, a produção deles já não era de fruta, não era de como se fosse feijão nos dias de hoje, se fosse arroz nos dias de hoje. Não era uma produção boa, apenas criação de porcos. Olha o ambiente que o homem estava vivendo. Claro, aí muitos vão dizer, existiam vários lugares que eram difíceis, que tinham endemoniados. Mas olha o ambiente que esse homem estava vivendo. Ninguém conseguia domá-lo. A Bíblia diz em um dos outros evangelhos de Mateus e Marcos. Mas aqui eu quero deixar uma reflexão para você. É que eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas existe ambiente que não está bom.
Existem ambientes que você chega e você sente o peso das trevas. Existe ambiente que você chega e você sente o peso de Satanás, igual sentiu Daniel, igual sentiu Elias. Elias chegava na cidade e via o tamanho do peso de Satanás quando o povo estava profanando o templo, quando o povo estava fazendo coisas pecaminosas, adulterando, fornicando. Elias era um homem convertido, por isso que ele sentiu o peso do pecado do povo de Israel quando ele estava profetizando. E cabe a nós se refletirmos, irmão, porque muitas das vezes nós estamos vivendo em lugares como o Gadareno. Nós estamos vivendo em lugares como aquele que estava em sepulcro, que estava nu, que estava em um ambiente que não era bom para ele estar. E aqui eu não queria nem entrar em algumas questões, mas existem trabalhos, existem lugares em que você está indo, que se você está acostumado com aquele lugar, é porque tem alguma coisa errada. Olha o que esse homem estava vivendo, em lugares de sepulcro, ele já não se importava mais. Aos olhos humanos, aquele homem estava num ambiente que muitos iam falar, esse homem está doido, está maluco. Mas a questão era que os demônios que estavam na vida deste homem estavam cegando o entendimento dele ao ponto dele entender que aquele ambiente não era um ambiente, como se diz, que aquele ambiente podia ser qualquer outro ambiente normal. Deus manda te dizer, sai da onde você está acostumado, que você acha que esse ambiente é um ambiente tranquilo, mas é um ambiente onde tem pecado, é um ambiente onde transmite o pecado. Só aqui nós vemos uma lição. Ah, mas não tem nada a ver a terra. Mas eu quero que você reflita que o mesmo homem que veio de uma descendência que foi amaldiçoado por seu pai, porque ele viu seu pai nu e não ajudou seu pai, era o mesmo ambiente onde os gadarenos estavam vivendo. E a Bíblia relata ainda que o próprio Jesus vai ser expulso da cidade de Gadara, da cidade dos Gerzazenos, como eu li aqui, a cidade que não queria os preceitos e a lei de Deus, a cidade que não queria a ordenância, que não queria as vontades de Deus. Tem pessoas vivendo como os Gerzazenos, já não se importa mais do jeito que está vivendo. Os demônios estão tão impregnados que ele não está nem aí. Ele fica nos bares, ele fica nos ambientes que Deus não se agrada. Sai daí, Deus manda te dizer. Vem para a terra de Jerusalém. Vem para a terra onde a prosperidade de Deus vai transmitir coisas boas para você. Sai dessa rodinha de escarnecedor. Sai desse grupinho que está te fazendo mal, que vai te levar à morte eterna. E sabe, irmão, quando a gente tem Deus na vida, a gente sente o peso do ambiente onde você está vivendo. Tem pessoas que estão vivendo assim. Tem pessoas que estão falando, eu nunca vou ser igual um gadareno endemoniado. Mas tem pessoas que ele está tão cego que ele não consegue enxergar que os demônios estão apossados na vida dele. Ele já não se importa mais se ele está no boteco. Às vezes ele era até crente, mas não se importa mais. Ele não se importa mais se ele está zombando da palavra.
Ele não se importa mais se ele está fazendo fofoca, se ele está derrubando o seu irmão. Ele não se importa mais se ele está transgredindo, se ele está agredindo as coisas de Deus dentro do seu próprio ambiente, dentro da sua própria casa. Você que é pai de família, você que é mãe, já não se importa mais. Aí você vai falar, não, esse aí era no tempo passado. Ei, a Bíblia está relatando aqui que este homem já não estava entendendo mais nada. Ele estava em sepulcro, ele estava nu, ele estava em um ambiente que não era um ambiente para ele estar. Mas a Bíblia diz que quando ele vai ver Jesus, ele vai se prostrar e ele vai falar, por que que o Senhor veio nos atormentar? Já não era ele mais que estava falando. Entenda aqui que já não era o corpo físico mais que estava entendendo as coisas, era a espiritualidade tão impregnada na vida do gadareno que o próprio Espírito estava falando na boca dele. Deus manda te dizer, sai desse trabalho que está fazendo você, te prejudicando na obra de Deus. Talvez você não, às vezes tem serviço que você não até precisa sair, mas tem serviço que tem que sair. Tem serviço que você tá deixando os demônios entrar dentro da sua vida por causa desse serviço. Aí você vai falar, irmão, mas eu vou sobreviver de quê? Se você entregar a vida a Jesus e deixar Jesus trabalhar na sua vida e começar a acreditar naquilo que Deus tem para você, eu tenho certeza que o mesmo Jesus que viveu em Israel é o mesmo Jesus que vive na atualidade. Porém, você não consegue ver ele, mas ele se manifesta através da sua palavra, através da sua espiritualidade. Deus manda te dizer, não se acostuma com o ambiente, porque Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer fazer você grande, Deus quer te tirar do sepulcro, Deus quer te tirar da mortandade, Deus quer te tirar da maldição. Deus manda te dizer, que Deus manda te dizer, sai da onde você está, que Deus vai mudar a sua história. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Deus mandando te dizer, sai daí. Sai daí, porque Deus vai mudar a sua história. Esses demônios não podem te jogar no sepulcro. Esses demônios não podem te jogar na sarjeta. Esses demônios não podem te jogar no hospital. Esses demônios não podem te jogar em um ambiente que você não precisa estar. Mas deixa eu te dizer, Jesus está indo do mesmo jeito que ele foi de encontro, de cidade em cidade, até achar o gadareno. Deus manda te dizer que ele vai de encontro de ti nesta noite, para te dizer, sai da onde você está, porque Jesus vai te libertar nesta noite. Aleluia. Receba essa palavra de Deus que eu tenho na sua vida. Deus manda te dizer, sai do sepulcro, sai dessa terra, sai desse lugar que está te prejudicando você buscar a palavra de Deus, sai deste lugar que está prejudicando você a ir à igreja, a buscar a essência, a ter liberdade espiritual. Este lugar está fazendo você estar como gadareno e você não está enxergando, mas por trás da espiritualidade os demônios estão prendendo você a não ler a Bíblia mais, a não orar mais, a não buscar a presença de Deus mais. Deus está procurando você nesta noite. Eita, glórias a Deus, aleluias. Eu vou terminar a mensagem em nome de Jesus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você venha ter força para vencer este mal em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você nesta noite. Eu decreto em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus e amém.